Durante muitos anos, milhões de pessoas aprenderam que o dízimo é uma obrigação cristã. Em muitas igrejas, ensina-se que todo fiel deve entregar 10% do seu salário a Deus. Alguns chegam a afirmar que quem não faz isso está roubando a Deus ou perdendo bênçãos espirituais. Mas será que isso é realmente o que a Bíblia ensina? Quando analisamos cuidadosamente as Escrituras e o contexto histórico do povo de Israel, percebemos algo muito interessante. O dízimo bíblico era bem diferente da prática moderna ensinada hoje em muitos lugares. Neste vídeo, vamos examinar o que realmente era o dízimo no Antigo Testamento, para quem ele era destinado, porque ele quase nunca envolvia dinheiro, o que aconteceu com o dízimo no cristianismo, e porque o caso de Abraão e Melquisedeque não prova a obrigação do dízimo atual. E o mais importante, vamos deixar a própria Bíblia falar. O dízimo surgiu num contexto totalmente diferente do nosso. Para entender o dízimo bíblico, precisamos primeiro entender como era a nação de Israel. Israel antigo era uma sociedade agrícola. A economia girava em torno da plantação, da criação de animais, da colheita do vinho, do azeite e dos rebanhos. Por isso, quando a lei de Moisés foi dada ao povo, o dízimo estava diretamente ligado à produção da terra. Em Levítico capítulo 27, verso 30, lemos: todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem a Jeová. Observe um detalhe importante. A Bíblia fala de cereais, frutos e produção agrícola. Depois, no versículo 32, ela menciona todo o dízimo do gado e do rebanho. Mais uma vez, animais, alimentos, produção rural. Não existe nesses textos a ideia de salário mensal em dinheiro sendo entregue para líderes religiosos. E isso faz todo sentido historicamente. Naquele tempo, a maioria esmagadora da população vivia da agricultura. Então o dízimo era uma contribuição ligada aos produtos da terra. O verdadeiro objetivo do dízimo. Muitas pessoas imaginam que o dízimo existia simplesmente para enriquecer sacerdotes. Mas a Bíblia mostra algo diferente. O dízimo tinha uma função social e religiosa dentro da nação de Israel. Em Números capítulo 18 verso 21, Deus disse: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Aqui encontramos um ponto fundamental. A tribo de Levi foi separada para cuidar do serviço religioso. Tabernáculo, sacrifícios, ensino da lei, posteriormente o templo. Diferente das outras tribos, os levitas não receberam território agrícola como herança nacional. Então o dízimo funcionava como sustento para eles. Mas não apenas para eles. Em Deuteronômio 14, a Bíblia mostra que o dízimo também ajudava estrangeiros, órfãos, viúvas, pessoas necessitadas. Ou seja, o dízimo tinha também um caráter de assistência social. Ele fazia parte da estrutura da antiga nação de Israel. O dinheiro não era o centro do sistema. Esse talvez seja um dos pontos mais ignorados quando o assunto é dízimo. Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que o dinheiro existia em Israel antigo. Mas mesmo assim Deus não estabeleceu o dízimo como uma contribuição monetária regular. O padrão normal eram alimentos e animais. Existe uma passagem muito interessante em Deuteronômio capítulo 14 versos 24 a 26. Ali, Deus permite que uma pessoa converta temporariamente o dízimo em dinheiro caso a viagem até Jerusalém fosse longa demais para transportar os produtos. Mas veja o detalhe. Ao chegar ao destino, o dinheiro deveria ser usado novamente para comprar alimentos. Isso mostra claramente que o dinheiro era apenas uma solução prática de transporte, não era a essência do dízimo. Outro detalhe curioso. A lei nunca menciona categorias profissionais urbanas entregando dízimos em dinheiro. Por exemplo, carpinteiros, pescadores, comerciantes, artesãos. A ênfase sempre estava na produção agrícola e pecuária. O dízimo fazia parte da lei de Moisés. Agora chegamos a um ponto extremamente importante. O dízimo fazia parte da antiga lei mosaica. Ou seja, ele estava conectado a todo um sistema religioso nacional que incluía sacerdócio levítico, templo, sacrifícios, festas judaicas, leis cerimoniais, organização teocrática de Israel. Era um sistema completo. E isso levanta uma pergunta importante. Se o sistema da lei mudou, o dízimo obrigatório continuou? Quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos algo muito interessante.
Os apóstolos nunca ordenaram aos cristãos que entregassem 10% de sua renda. Nenhuma carta apostólica estabelece taxa obrigatória, percentual fixo, cobrança religiosa de 10%. Isso simplesmente não aparece. Então por que alguns pastores em algumas igrejas hoje em dia alegam que a pessoa deve devolver uma 10ª parte do seu salário ou do seu proventos como forma de devolver a Deus o que é de Deus? Porque chegam ao ponto de dizer que quem não é dizimista está roubando de Deus. O livro de Malaquias é frequentemente usado hoje para pressionar pessoas a entregar dinheiro às instituições religiosas, especialmente usando frases como a mencionada em Malaquias 3 verso 8. Roubará o homem a Deus. O texto está em Malaquias capítulo 3 versos 8 a 10. O trecho mais conhecido está no versículo 8 que diz: Roubará o homem a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Mas vocês dizem, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Os versículos 9 e 10 continuam. Vocês estão amaldiçoados com a maldição, porque me roubam, sim, a nação inteira. E então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. O detalhe muito importante é justamente a expressão, para que haja alimento na minha casa. Isso mostra novamente que o contexto era o sistema levítico do templo judaico, onde os dízimos consistiam principalmente em produtos agrícolas, provisões, mantimentos, animais, alimentos destinados aos levitas e ao funcionamento do templo. Além disso, o livro de Malaquias também conecta esse roubo ao problema das ofertas defeituosas. Em Malaquias capítulo 1 versos 7 a 8, Deus acusa os sacerdotes e o povo de oferecerem animais cegos, mancos, doentes. Ou seja, o problema não era simplesmente não dar dinheiro, mas desrespeitar a adoração por entregar ofertas inadequadas e negligenciar as exigências da lei mosaica. Por isso, o contexto completo mostra que Malaquias estava falando do antigo sistema judaico, ligado ao templo e aos levitas, não de salários modernos e contribuições monetárias cristãs obrigatórias. Um ponto muito importante é que Malaquias foi escrito séculos antes do cristianismo. Na época, Jesus ainda não havia vindo, a congregação cristã não existia, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Portanto, usar Malaquias como cobrança obrigatória de 10% sobre salários modernos ignora completamente o contexto histórico e bíblico. O sistema mencionado ali dependia do templo judaico, da tribo de Levi, dos sacrifícios de animais, da lei mosaica. Nada disso existe hoje. Mas Jesus não falou sobre o dízimo? Sim, Jesus mencionou o dízimo algumas vezes. Por exemplo, em Mateus capítulo 23 verso 23. Mas precisamos entender o contexto. Jesus estava falando com judeus que ainda viviam debaixo da lei mosaica, antes da formação da congregação cristã. Naquela época, o templo ainda existia, o sacerdócio levítico ainda funcionava, a lei ainda estava em vigor para os judeus. Então Jesus não estava criando um mandamento cristão para o futuro. Ele estava falando com pessoas que ainda faziam parte do sistema judaico. Além disso, o foco da repreensão de Jesus não era aumentar cobranças financeiras. Ele criticava os fariseus porque davam extrema atenção a detalhes do dízimo, mas ignoravam justiça, misericórdia, fidelidade. O cristianismo primitivo enfatizava ofertas voluntárias. Agora observe a mudança que ocorre nas escrituras gregas cristãs. O padrão cristão não é obrigação financeira fixa. O foco passa a ser generosidade, ajuda voluntária, contribuição espontânea. O apóstolo Paulo escreveu em 2 aos Coríntios capítulo 9 verso 7. Cada um faça assim como resolveu no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Percebe a diferença? Paulo não diz: cada um dê 10%. Ele diz: como resolveu no coração. E ainda acrescenta: não por obrigação. Isso é muito significativo. Os cristãos do primeiro século ajudavam pobres, viúvas, missionários, irmãos necessitados. Mas o Novo Testamento não apresenta um sistema obrigatório semelhante ao dízimo levítico. As contribuições eram chamadas de ofertas, ajuda, coleta, assistência. Tudo baseado em generosidade voluntária. E Abraão?
Ele não deu o dízimo a Melquisedeque? Esse é provavelmente o argumento mais usado para defender o dízimo moderno. Mas quando analisamos o texto cuidadosamente, percebemos que o episódio é completamente diferente do sistema atual. O relato está em Gênesis capítulo 14. Abraão participou de uma guerra para resgatar Ló e venceu reis invasores. Depois da vitória, ele encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então a Bíblia diz: Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. À primeira vista, algumas pessoas concluem: está vendo? O dízimo existia antes da lei. Mas a questão principal é: dízimo de quê? Hebreus capítulo 7 verso 4 responde claramente: o melhor dos despojos. Ou seja, espólios de guerra, bens conquistados numa batalha, riquezas tomadas dos reis derrotados. Não era salário mensal, renda fixa, sistema religioso contínuo. Além disso, a Bíblia não mostra Abraão repetindo isso regularmente. Foi um episódio único registrado nas Escrituras. Não existe mandamento dizendo: todos os servos de Deus devem imitar Abraão entregando 10% continuamente. Na verdade, o próprio relato mostra que Abraão nem ficou com a maior parte daqueles bens. Portanto, usar esse episódio como base para criar uma obrigação universal permanente vai muito além do que o texto realmente afirma. O pacto de Jacó com Deus. A passagem sobre Jacó fazer um pacto com Deus de oferecer 10% do que Deus lhe der se encontra em Gênesis capítulo 28 versos 20 a 22. Depois de fugir de seu irmão Esaú, Jacó teve um sonho em Betel, onde viu uma escada que alcançava o céu e recebeu promessas de Deus sobre proteção e descendência. Veja o que Gênesis 28 versos 20 a 22 diz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus continuar comigo, me guardar nesta viagem que estou fazendo, me der pão para comer e roupa para vestir, e eu voltar em paz à casa de meu pai, então Jeová certamente será meu Deus. E de tudo o que me deres, sem falta te darei o 10º. Esse texto é muito importante porque mostra alguns detalhes que são frequentemente ignorados. Primeiro, Jacó fez um voto pessoal e voluntário. O texto não mostra Deus ordenando: Jacó, você deve pagar 10%. Foi Jacó quem tomou a iniciativa de fazer um voto pessoal. Ele estava sozinho, fugindo, inseguro quanto ao futuro, dependendo da proteção divina. Então ele fez uma promessa voluntária em resposta às bênçãos e proteção que esperava receber. Isso é diferente de um mandamento universal obrigatório para toda a humanidade. Segundo, não existia ainda a lei de Moisés. Na época de Jacó, não existia sacerdócio levítico, não existia templo em Jerusalém, não existia sistema oficial de dízimos, não existia lei mosaica. Tudo isso só surgiria séculos depois. Portanto, o episódio de Jacó não pode ser usado automaticamente como prova de um sistema religioso obrigatório igual ao praticado hoje em muitas igrejas. Era um ato individual e espontâneo. Terceiro, a Bíblia não mostra Jacó criando um sistema de dízimos. A Bíblia não mostra Jacó estabelecendo uma regra para seus descendentes, cobrando outras pessoas, criando uma instituição religiosa baseada nisso, exigindo porcentagem fixa de outros adoradores. Foi um compromisso pessoal entre ele e Deus. Da mesma forma, alguém hoje pode decidir voluntariamente ajudar financeiramente uma obra religiosa ou pessoas necessitadas. Mas isso é diferente de afirmar que todos os cristãos são obrigados por Deus a entregar exatamente 10% da renda. O problema das interpretações modernas. Com o passar dos séculos, especialmente na Idade Média, algumas instituições religiosas começaram a transformar o dízimo em mecanismo financeiro obrigatório. Mas muitos estudiosos reconhecem que o modelo moderno não corresponde exatamente ao sistema bíblico original. Porque hoje, não existe tribo de Levi, não existe templo em Jerusalém, não existe sacerdócio levítico, não existe sistema agrícola teocrático de Israel. O contexto mudou completamente. Por isso, muitos pesquisadores bíblicos entendem que o princípio cristão principal não é obrigação percentual fixa, mas sim generosidade, amor, ajuda sincera, contribuição voluntária. O verdadeiro princípio cristão. A Bíblia realmente incentiva a ajudar na adoração e apoiar pessoas necessitadas.
Mas o espírito do cristianismo é diferente da pressão financeira baseada em culpa ou medo. Jesus enfatizou misericórdia, amor, sinceridade, compaixão. E os apóstolos ensinaram contribuições voluntárias feitas de coração. O valor principal nunca foi a quantidade, mas sim intenção, generosidade, sinceridade diante de Deus. Conclusão. Quando analisamos cuidadosamente as Escrituras e a história bíblica, percebemos alguns fatos importantes. O dízimo do Antigo Testamento era principalmente agrícola, sustentava os levitas, ajudava necessitados, fazia parte da lei de Moisés. Já o cristianismo primitivo enfatizou ofertas voluntárias, contribuições espontâneas, ajuda motivada pelo amor. Nos tempos em que vivemos, em que o apóstolo Paulo falou que as pessoas seriam amantes do dinheiro, não vão faltar pessoas inescrupulosas e gananciosas que deturparão o verdadeiro significado do dízimo no tempo de Israel para convencer os fiéis e dar dos seus proventos 1/10. Imagine uma igreja em que 5.000 membros se reúnem num só lugar e são convencidos a dar o 10º do que ganham para a igreja. Quão conveniente é para seus líderes administrar tal quantia todo mês, ao mesmo tempo em que afirmam que os fiéis não têm que saber o que eles fazem com o dinheiro. Enquanto isso, muitos fiéis, alguns deles sinceros, mas ingênuos, não percebem que são como ovelhas que estão sendo tosqueadas pelo seu dono, que vive uma vida confortável e aquecido pela lã quentinha de suas ovelhas, enquanto as próprias ovelhas ficam ao relento em seu redil passando frio. Por isso, antes de aceitar qualquer ensinamento religioso, é importante examinar cuidadosamente o que a Bíblia realmente diz, e também o que ela não diz. Não deixe de estudar cuidadosamente a Bíblia, porque conhecer o que ela realmente ensina faz toda a diferença.